Salmo de número 129. Os irmãos já sabem que nós estamos em uma série de sermões no livro de Salmos. Nós já passamos da metade do caminho. E semana após semana temos aprendido com o salmista como deve ser o proceder cristão, ou como o Senhor nos chama a viver. E nessa manhã não vai ser diferente. Antes de lermos o Salmo, eu queria que nós tivéssemos mais uma palavra de oração, clamando a Deus por suas misericórdias e por sua iluminação. Então ore comigo mais uma vez. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio de termos diante de nós uma Bíblia aberta. Nós queremos te agradecer, Deus, por termos o privilégio de compartilhar a tua palavra livremente. Nós queremos te agradecer por nos unir aqui como igreja nessa manhã. Este é um privilégio dado a ti, dado a nós por ti. Nós queremos te pedir encarecidamente e misericordiosamente que fale a nós nessa manhã. Aprisione, Senhor, a nossa mente. Que outras verdades fiquem de lado nesse momento. Que outros pensamentos possam ser deixados de canto nesse instante, a fim de que a tua palavra tenha primazia. Pedimos, Pai, que o Senhor arranque dos nossos olhos as escamas, quebre os nossos corações, que o nosso coração nessa manhã seja como uma terra fértil, para que a semente do Evangelho possa germinar, frutificar e produzir para a glória do teu nome, Senhor. Nós não merecemos, mas precisamos da tua ação. Então, age em nossa direção, Senhor, em nome de Cristo, para a glória do Senhor. Amém. Salmo de número 129. Acompanhe comigo a leitura do Salmo. Diz assim, a partir do verso 1. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Que Israel repita, muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Passaram um arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. O Senhor é justo, Ele libertou-me das algemas do inimigo, dos ímpios. Retrocedam envergonhados todos os que odeiam Sião. Sejam como o capim do terraço, que seca antes de crescer, que não enche as mãos do ceifeiro, nem os braços daquele que faz os fardos. E que ninguém que passa diga, seja sobre vocês a bênção do Senhor. Nós nos abençoamos em nome do Senhor. Até aqui. Já passamos da metade do caminho, como já disse, na exposição do Salmos de degraus. Salmos que nós começamos a expor a partir do 120, Salmo de número 120. Hoje nós estamos no Salmo de 129, significa que já passamos da metade. Os Salmos de degraus, eles estão entre o Salmo 120 e o Salmo 134. Já foi dito isso aqui em outras ocasiões, mas eu gostaria de reforçar para que não percamos de vista este contexto. Este salmo é um salmo que foi escrito e foi cantado quando o povo ia para o culto. Diz a tradição, diz a Bíblia, que o povo de Israel, ao menos 3 vezes por ano, se reuniam em Jerusalém. E eles saíam de diferentes lugares para estar em um lugar de adoração. E enquanto eles iam para esse lugar, eles iam cantando. Iam cantando a sua história, iam cantando os feitos do Senhor, e iam cantando também as suas experiências de dor, que é o que a gente acabou de ver aqui. E é esse o contexto do Salmo 129. E nós não podemos perder de vista essa realidade. Eles estavam indo para um lugar de adoração. Mas antes de entrarmos propriamente dito no Salmo, eu queria fazer algumas considerações. Primeiro, vocês se lembram do Mentiolate? Já falou assim. Eu não sei se todos aqui lembram. Alguns são bem novos, mas com certeza nós que lembramos do Mentiolate temos alguma experiência
para apontar a respeito disso, não é verdade? Para aqueles que não sabem, mentiolate é um vidrinho assim, ó. Acho que é mertiolate o nome certo, mas todos nós chamávamos de mentiolate. Então nós conhecemos assim, é mentiolate. Mentiolate era um vidrinho, mais ou menos desse tamanho assim, ó, que tinha uma raquete dentro, lembra? Tinha uma raquete dentro. E era muito usado para separar a alma do corpo. Né? Gente, todos nós tivemos uma experiência com mentiolate. O mentiolate ali começou na década de 70. Né? Então, na década de 80 foi talvez o momento em que eu tive a experiência com mentiolate. Era uma experiência muito marcante. Mas o mentiolate, que se tornou marcante por arder muito quando aplicado em algum ferimento, teve a sua característica de composição alterada. Em algum momento, talvez ali no início dos anos 2000, o mentiolate parou de arder. Gente, isso parece bobo, e é de fato um exemplo bobo, e teve lá as suas razões para que ele tivesse que parar de arder, mas isso fala um pouco sobre a cultura em que nós estamos inseridos. Gente, o mentiolate parou de arder. Que coisa, né? O mentiolate, ele, mais do que apenas infectar, ele era a resposta da mãe, porque a mãe dizia, não faz isso, e a gente teimosamente fazia. E a mãe, feliz e contente, pegava aquela raquete e dizia, agora você vai ver. E aí a mãe perdeu essa ferramenta de exortação aos filhos. O mentiolate era isso. E o que a gente percebe então, meu irmão, é que em algum momento da vida a gente foi levado a crer que a dor ou o sofrer ela poderia ser uma opção. Em algum momento nós começamos a acreditar nisso. O mentiolate parou de arder. Então hoje eu posso muito bem estar em um medicamento que não me cause dor mais. Nós passamos a evitar com isso a todo custo a dor, inclusive nós que somos cristãos. Então, foi dito a nós, através dessa cultura, que a dor poderia ser evitada. E a partir dessa verdade, que nós adotamos como uma verdade, nós começamos a evitar a dor e o sofrer. Passamos a evitar a todo custo, como se isso realmente fosse possível. E por acreditarmos nisso, começamos a acreditar nisso porque a gente achou que a dor poderia nos vencer. E sem perceber, sem que isso fosse algo perceptível, nós acabamos por nos tornar mais fracos, mais frágeis e intolerantes à dor. Esse salmo é considerado um salmo de lamento. E é um salmo que fala sobre o sofrimento. É um salmo que fala de um povo que sofreu. E eu queria que nessa manhã nós aprendêssemos, observando o salmo, como que a Escritura nos ensina a lidar com a dor. Ou como ela nos ensina a olhar para a dor e como ela nos ensina a conviver cotidianamente com as dores que eventualmente somos acometidos. Então, eu queria que nós fizéssemos 3 considerações. A primeira delas é, olhando para o texto, poder perceber que o povo de Deus, ele pode sofrer muitas vezes. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar nessa manhã, olhando para esse texto, é o seguinte: muitas vezes o povo de Deus pode ser oprimido. Muitas vezes o povo de Deus pode sofrer. Segundo, é que, mesmo em sofrimento, segundo toda a Escritura e olhando para o Salmo, a gente aprende que, mesmo sofrendo, o povo de Deus, ele jamais poderá ser vencido. Esse povo que sofre, ele jamais poderá ser vencido. E em terceiro lugar, olhando também para o Salmo, nós podemos aprender sobre o Senhor, afirmando que o Senhor é justo e a sua justiça não falha. Então, são 3 basicamente os princípios que as Escrituras nos ensinam nessa manhã. Primeiro, nós vamos sofrer. A dor, ela
faz parte da nossa vida e ela é inevitável. Nós não temos como escolher, não, eu quero uma vida sem dor. Eu quero, como eu tomo um café sem açúcar, eu quero uma vida sem dor, sem lutas e sem dificuldades. Não, isso é impossível. Impossível por causa do pecado. Pecado este que habita a mim e a você. Segundo, é que mesmo diante de tantas dores, nós nunca, irmãos, grave essa palavra, nunca seremos vencidos. E em terceiro lugar, o Senhor é justo e a sua justiça não falha. Então, para que a gente defenda então a tese de que nós muitas vezes podemos sofrer, nós temos que olhar para o texto que vai do verso 1 ao verso 3, que eu gostaria de ler novamente, que diz assim: muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Que Israel repita: muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Passaram inclusive como um arado nas minhas costas, fazendo largos sulcos. Então, olhando para esse texto, a gente pode defender a tese de que nós realmente vamos sofrer. O texto é muito curioso porque, como disse no início, ela é uma canção, é uma literatura, é uma melodia, e eles vão cantando isso. Eles repetem verso 1 e verso 2. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Vamos? Como se alguém estivesse dizendo: vamos, repita, todo Israel, repita comigo. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude. Isso traz à tona uma realidade inquestionável, é que as dores às quais os salmistas está se referindo, elas foram inúmeras, intensas e constantes. Ele não está falando de uma topada que ele deu enquanto caminhava em direção ao culto. Ele não está falando sobre pegar uma chuva ou ter tido a dificuldade de pegar um ônibus para ir para lá, para um lugar de adoração. Ele está falando, olha, muitas vezes. É importante e é significativamente importante que a gente tenha em mente que foram intensas as dores às quais tanto o salmista quanto todo o povo de Israel foi acometido. Ele diz, muitas vezes, não foram poucas, não foram rasas ou não foram eventuais, foram muitas vezes me oprimiram. E não foi só agora, no momento em que eu estou vivendo, mas desde a minha juventude. E essa dor, e essa intensidade, ela é tamanha que se fez necessário, inclusive, a repetição. Isso é considerado por muitos estudiosos como uma figura de linguagem. Quando o salmista repete uma afirmação, a intensidade e a veracidade e a força com que isso impacta a vida do salmista. Por isso ele repete. O salmista, ele não lida com a dor como se essa fosse uma opção. Ele não fala, eu escolhi sofrer muitas vezes. Ele não fala, eu escolhi sofrer desde a minha juventude. Ele fala assim, são muitas e é muito tempo que eu sofro. Essa é a realidade salmista. E essa é a nossa realidade. Não é à toa que para chegarmos a este mundo, nós já chegamos sofrendo. Pense um pouco sobre a realidade do recém-nascido. Pense sobre o momento do parto. Um feto ou uma criança, quando ainda está na barriga da sua mãe, o parto para ele é como se fosse a morte. Ele está quentinho, não é fustigado pelo vento, a temperatura é sempre constante, o alimento não falha, não há circunstâncias desagradáveis, há apenas um líquido que lhe envolve, e isso para ele é confortável. E no momento do parto, ele nasce e chora, porque na realidade, na perspectiva do feto, na perspectiva da criança, o parto é como a morte, e não apenas esse momento é um momento de dor, mas a partir daí toda a existência sobre a terra. Essa é uma realidade minha e essa é uma realidade sua. Parece meio fúnebre esse discurso inicial, porque estando nós na casa do Senhor no domingo, nós gostaríamos de ouvir coisas que nos colocassem para cima, que nos fizéssemos acreditar no amanhã. Mas não se engane, a realidade da dor
é a nossa caminhar para o futuro e para a esperança da manhã. Seguimos então. Outra realidade que a gente vê, quando ele fala, repita Israel, perceba no texto, que ainda no verso 1, finalzinho do verso 1, ele fala, que Israel repita, desde a minha juventude eu fui oprimido, muitas vezes eu fui oprimido. O salmista então, ele não se afirma que só ele sofre. Isso é algo importante a ser considerado, porque, em geral, quando estamos enfrentando momentos de dor, ou momentos de sofrimento, nós somos levados a crer que só nós estamos sofrendo. Isso tem a ver com o mundo em que vivemos, onde todas as redes sociais nos mostram que todas as vidas, não sendo a nossa, são perfeitas. Isso é uma grande mentira. E isso é importante se considerar. O salmista não está sofrendo sozinho. Não, eu estou sofrendo hoje. Você está sofrendo. Em alguma medida, todos nós vamos, ao longo de nossa jornada sobre essa terra, enfrentar diferentes níveis, em diferentes momentos da vida, de dor e de sofrimento, de angústia, de ausência de esperança. Essa é a realidade nossa. O salmista não sofre sozinho. Todo Israel sofre. O salmista, ou o salmo, é um salmo de lamento. Ele fala assim, fui oprimido. Mas apesar de ser um salmo de lamento, também é um salmo de esperança. Porque no final do verso 3 ele fala assim, vamos repetir, sim, eu fui oprimido. Desde quando? Desde a minha juventude. Mas, contudo, entretanto, nunca venci. Sua análise, é importante observar que a análise que o salmista faz é olhando para trás. E quando ele olha para trás, ele olha para tudo que passou. E ele faz o seguinte movimento em sua mente: agora estou indo para o culto. Agora estou indo para o lugar de adoração. Desde a minha juventude eu fui acometido de muitos sofrimentos, de muita opressão. Mas eu estou aqui. Percebe que na concepção do salmista e na concepção de toda a Bíblia, o conceito de vencer é diferente. Porque ele fala que a dor que ele sentia era semelhante à dor de alguém que tinha em suas costas um arado. Sabe o que é um arado? Para quem nunca viu, é um instrumento agrícola que é usado para preparar a terra para o plantio. Então, imagina um solo socado, prensado e compactado. É um solo desapropriado para receber a semente, pois a semente precisa de um solo fértil, fofo, macio, mexido. E o arado é então um instrumento utilizado para tornar o solo assim. E é sobre isso que ele está falando. Ele está falando que as dores que sentiram eram semelhantes à dor de ter em suas costas um arado, que era um instrumento com facas. Existem arados que são como garras, que são cravados na terra e puxados por animais. Existem outros que são como círculos dentados, que vão cortando a terra e cavando a terra, a fim de que essa seja pronta para receber a semente. A dor, então, era semelhante a isso. E mesmo em meio a uma dor tão intensa, ele consegue olhar para trás e, apesar de ter passado por tudo isso, hoje eu estou aqui indo para o lugar de adoração. Isso torna esse sentimento de não derrota, essa afirmação de nunca ter sido vencido, isso tem a ver com o fato dele permanecer. Porque parece que ao longo da história esse povo, sim, enfrentou derrotas. Eles foram escravizados, foram divididos, foram exilados, eles foram perseguidos,
E contra toda expectativa de fim, ele ainda estava lá. Diante da possibilidade do fim ou do extérmino desse povo, esse povo estava lá. E estava indo para um lugar de adoração. Isso tem a ver comigo e com você, porque quando o salmista afirma que nunca foi vencido, essa é uma verdade perfeitamente aplicável a mim e a você. Da mesma forma que a realidade da dor é aplicada a mim e a você. Nós não podemos escolher sofrer ou não sofrer. Nós temos que enfrentar a vida, repleta de dores e de sofrimentos. Mas essa verdade da vitória é aplicada a mim e a você também. Não significa que vamos ter todas as nossas expectativas atendidas. Não significa que vamos conquistar tudo que sonhamos, que vamos passar em todas as provas, que vamos realizar todos os nossos sonhos. Mas existe uma coisa que ninguém pode nos roubar. E essa coisa é o que nós cantamos hoje. Essa história, a gente sabe o fim. Porque nós lutamos batalhas que Cristo venceu. Amém. E é por isso que o salmista fala: mesmo desde a minha juventude, sendo oprimido, nunca conseguiram me vencer. O salmista parece lidar bem com a realidade da opressão e com as dificuldades que ele passou. Diferente de nós quase sempre, ao nos depararmos com uma situação difícil, associamos as lutas e as dificuldades com a desistência. E a vitória, que é celebrada pelo salmista diante de todas as opressões que passou, não tem relação com as conquistas e com as realizações. Tem a ver com a manutenção e com a constância. Irmãos, nós estamos aqui. Já parou para pensar? Você está aqui. Mesmo tendo passado por um parto que representou para você quase que a morte, mesmo tendo enfrentado diversos e diferentes perigos, mesmo enfrentando perigos de morte, risco de vida, incerteza do futuro, dificuldades as quais nós, enquanto estávamos vivendo, pareciam infindáveis. A nossa questão é que nós temos uma memória curta. Quando estamos no meio da dor, é difícil ter esperança e expectativa do amanhã, porque essa parece que nunca vai acabar. Parece que ela vai nos exterminar com a nossa vida. Parece que nós não vamos conseguir colocar a cabeça para fora. Porque, diferente do salmista, nós estamos olhando para a dor. Enquanto que o salmista olhava para trás. E ele olhando para trás, ele dizia: fui oprimido muitas vezes. Desde a minha juventude eu fui oprimido. Perdi, fui vencido em muitas batalhas, mas nunca me venceram. Olha que paradoxo. Ao falar de opressão, é possível que o salmo esteja se referindo a diferentes lutas. Porque todos nós sabemos que esse povo a qual o salmista pertencia haviam enfrentado diferentes lutas. Eles foram presos, como falei, foram divididos, foram exilados, foram escravizados. Nós não temos dificuldades de lidar com a realidade da dor, no sentido de que nós sabemos que vamos sofrer. Se eu perguntasse a todos aqui, todos afirmam: não, sofrimento faz parte da vida. Essa não é a questão que nos impede de seguir. Essa não é a questão que nos impede de sermos vitoriosos. Pense em vitorioso aquele que continua e permanece, mesmo em face das dificuldades. Sempre assim. Quando falarmos sobre vitória e vitorioso ou não vencido, baseado no texto que nós queremos instruir, é sobre isso. Aqueles que permanecem. Beleza?
Então, a nossa questão não é sobre sofrer ou não sofrer. Todos nós sabemos que vamos sofrer. Sofremos quando nascemos, sofremos quando nos relacionamos uns com os outros, sofremos quando temos que sair para trabalhar, sofremos quando somos demitidos ou quando temos que enfrentar alguma dor. O problema é que nós queremos selecionar a dor. Somos seletivos. Essa é a questão. Nós não discordamos do fato de que vamos sofrer, mas nem todas as dores nós estamos dispostos a enfrentar. Porque acordar cedo para ir trabalhar, mesmo em dias de chuva, mesmo tendo que tomar um ônibus, mesmo tendo que enfrentar longa viagem, acordar enquanto ainda está de noite, esse sofrimento nós achamos pertinente e passível de ser suportado. Mas enfrentar o sofrimento de acordar num domingo de manhã e vir para o culto não é um sofrimento que todos nós estamos dispostos a sofrer. Percebe que nós somos seletivos? Percebe que nós somos capazes de nos submetermos aos nossos chefes, mesmo quando esses são autoritários e abusam do poder? Porque dependemos de nos submetermos a essa realidade para termos no final do mês o nosso salário. Mas não temos a mesma disposição no coração para nos submetermos à dificuldade que é a relação entre os irmãos. Não, eu não me dou com esse irmão. Portanto, eu o evito. Não, eu não quero servir a igreja nessa área. Portanto, se não tiver a área que eu quero, então eu não quero servir. Esse salmista, esse povo, ele não escolhia as suas lutas. Irmãos, percebam como isso é sutil. Nós escolhemos as lutas. Consequentemente, sabe o que dizemos com isso? Que nós estamos escolhendo quem está lutando por nós. Porque se você escolhe a sua luta, quem luta por você não é mais o seu Senhor, não é mais Cristo, mas é você mesmo. Então você passa a selecionar as lutas que você pode lutar. E você olha então para as suas habilidades, para a sua capacidade, e você diz: essa eu quero sofrer, essa não, essa eu posso lutar, essa não, essa eu passo. Não é esse o chamado do Evangelho para mim e para você. Não é esse o chamado de Cristo, irmãos. O nosso Senhor sofreu na carne a dor do preço da nossa salvação. Lembre de Cristo no Getsemane. Enquanto orava, ele dizia: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. Não somos nós que devemos escolher as nossas batalhas, irmão. Não somos chamados para isso. Somos chamados para imitar o nosso Mestre, que mesmo diante de intensa dor, não retrocedeu, amou e até o fim ele amou. Se entregou, não pondo limites à dor que ele poderia suportar. Portanto, irmãos, não é olhando para a dor que nós vamos seguir imitando o Mestre, mas é olhando para Cristo, porque só Ele é o nosso exemplo, e só olhando para Ele que nós vamos conseguir viver essa vida da forma como devemos viver, porque nós não podemos evitar a dor. O chamado do Evangelho é esse. João 16:33 afirma essa verdade, dizendo: no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, é uma tolice achar que nós não vamos sofrer. Entenda por sofrimento todo tipo de situação que nos tira do conforto a qual nós desejamos viver. Seja no nosso trabalho, seja nas relações, principalmente das relações, irmãos. Quanto de nós temos fugido dos relacionamentos, temos
estamos fugidos da comunhão uns com os outros. Comunhão essa que é utilizada pelo nosso Deus para nosso crescimento. E fugindo dessa relação, por causa do medo da dor, nós estamos evitando o crescimento e o amadurecimento cristão. Portanto, encare essa realidade como inegociável e inevitável. Irmãos, nós vamos sofrer. E o problema não é se vamos ou não sofrer, é como sofremos. Irmãos, essa concepção de uma vida sem dor tem nos paralisado e nos feito infrutíferos no reino de Deus. Quantos de nós aqui, irmãos, temos talentos, dons, somos capacitados pelo Senhor para fazer tantas coisas, para pregar o Evangelho, para servir? Quantas áreas da igreja você poderia estar servindo hoje? Ligando para o irmão que não veio ao culto ou que está passando por uma dificuldade, dando uma carona, tendo uma conversa, orando junto, lendo a Bíblia junto. Mas todas essas coisas dão trabalho. Todas essas coisas são consideradas por nós como uma dor insuportável. E nós não as escolhemos para viver. Nós não estamos dispostos a sofrer por esse crescimento, ou a sofrer para sermos utilizados pelo Senhor na sua obra. Irmãos, não é fácil servir. Não é fácil. Já pensou se nós disséssemos para você, irmãos, você pode pregar no domingo que vem aqui na igreja? Como você se sentiria? Isso não ia lhe causar um tremendo de um sofrimento? Você ia se angustiar, ia ficar ansioso, não ia dormir direito, não ia se alimentar bem, ia ser dolorido na alma. Por causa dessas circunstâncias, nós fugimos, nós evitamos essa possibilidade. Irmãos, o chamado do Evangelho não é para fujões. Todos nós aqui somos chamados para compor um povo que marcha não por suas próprias habilidades. Então as nossas gerações, elas não dependem das nossas afeições ou das nossas afinidades. É um chamado, ainda que doa, ainda que você chore, ainda que você sinta, ainda que você não queira, ainda que você tente fugir, não fuja, não seja um fujão, siga, porque seguindo então, você não estará sendo vencido, porque você vai permanecer. Nós somos muito bons para começar as coisas, não é verdade? Temos ideias brilhantes, temos boas ideias, mas somos ruins em praticá-las e de mantê-las, de permanecer. Percebe? Eu queria que você fizesse um exercício comigo aqui, tá? Pense comigo agora uma dor que você passou, uma dificuldade, não o que você está passando, mas o que você passou, que na ocasião foi algo realmente muito difícil. Ao pensar nessa dificuldade, agora, essa dor ou essa dificuldade, nesse momento ela não parece ter sido tão grande como de fato se mostrou ser na ocasião que você está vivendo. Essa, a maior dor que vamos viver é sempre aquela que está por vir. Nos toma sem que a gente esteja esperando. E isso nós não podemos evitar. Mas uma coisa nós podemos fazer, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Esse não nos livra das dores, não nos livra das batalhas, mas Ele sempre, olha só o que eu vou falar para você, Ele sempre vai estar comigo e com você, todo o tempo. Isso não é uma palavra de positivismo,
Isso é uma verdade esquecida por nós. Porque em meio à dor, quando você se lembrou dessa dificuldade que você passou, na ocasião, você se sentiu sozinho. Mas você nunca esteve sozinho. Pense comigo, você nunca poderá estar sozinho. Você nunca poderá estar sozinho. Nem quando você peca. Nem quando você peca, Deus te abandona por causa de Cristo. Ele está sempre conosco, sempre próximo a nós, pronto a nos amparar, a nos conduzir, sempre pronto a nos consolar, a enxugar as nossas lágrimas. Ele sempre está comigo e com você. Ele sempre, não se esqueça disso, Cristo sempre está com você. Então não tenha medo. Não escolha as batalhas, apenas siga. Apenas o obedeça. Apenas vá e Ele te conduzirá. Apenas creia que você não será vencido. E ao final de tudo poderá dizer: muitas vezes fui oprimido. Desde a minha juventude fui oprimido, mas nunca fui vencido. Nunca. O chamado do Evangelho é esse, porque 2 Timóteo 2,3 diz: sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Sofre comigo, porque somos imitadores de Cristo, e ser imitador de Cristo não é apenas responder ao mundo como Cristo responderia, mas é sofrer também pela causa do Evangelho, sofrer também pelo amadurecimento e edificação da igreja, é sofrer dor em prol do Evangelho. Não é achar que é um absurdo você sofrer e dizer: não, eu sofro na minha carne por causa do Evangelho, e isso para mim é um benefício. Então sofra. Irmãos, o nosso Senhor sofreu. O nosso Senhor sofreu, e o convite para mim e para você é: soframos então. Soframos olhando para Ele. Nós aqui aceitamos a ideia de que o sofrimento faz parte, mas queremos selecionar. Não. Soframos, irmãos. A mensagem não é sobre viver de forma masoquista, não é sobre perseguir e caçar dor, mas é seguir a Cristo. Ainda que doa, é fazer aquilo que você sabe que tem que fazer, é obedecer até o fim, obedecer ainda que esteja doendo, mas obedeça, faça aquilo que a palavra de Deus te diz para fazer. Se você estiver em meio à dor, não pare, siga. Essa dor não é o fim, ela não foi permitida por Deus na sua vida para acabar com você, porque isso seria antibíblico ser dito ou ser pensado, porque ninguém pode ser provadamente das suas próprias capacidades de suportar. Isso vai te aperfeiçoar, meu irmão. Creia, não desista, continue, por Deus está cuidando de você. Ele está com você, olhando para você. Ele está contigo a cada instante. Ele não te abandonou. Segundo ponto. Esse povo jamais pode ser vencido. Aqui, nós entendemos a razão pelo qual o salmista afirma de forma tão categórica essa verdade. O salmista, então, ele está repleto de razão ao lidar bem com a realidade da opressão e com essa dificuldade que é a vida. Esse povo que repete, esse povo ele foi escravizado, como disse, dividido, derrotado, exilado. Eles passaram por diferentes e difíceis lutas durante toda a sua trajetória. Então, como é que é isso de não fui vencido? Porque se eu olhar para a realidade, para a história desse povo, eu vou dizer: não, eu fui vencido. Eles foram escravos no Egito, vendidos, humilhados. E como é que, tendo vivido tudo aquilo que ele viveu, ele pode dizer assim: nunca fui vencido? Apesar de tudo isso, eles chegaram, estavam indo a um lugar de adoração. Lidar bem com as dificuldades da vida não representa sempre ter vitórias, não representa sempre conquistas que a gente espera alcançar. Lidar bem é apenas permanecer.
permanecer na verdade de que a vida não acaba nesse lado da realidade, da eternidade. O salmista afirma que em todas as lutas não foram vencidos, ainda que sejam intensas, como se fosse um arado nas costas. Não uma vitória segundo o padrão do mundo. A nossa concepção de vitória precisa ser reconstruída. Nós temos uma concepção muito mundana sobre o que significa ser vitorioso ou não vencido. Nós vencemos, ou acreditamos que vencemos, quando a discussão é vencida por nós, quando nós discutimos e saímos vitoriosos do debate. Nós vencemos quando nós somos premiados pelo nosso bom comportamento ou recompensados pela nossa fidelidade. Nós temos dificuldades de encarar ou de acreditar que não estamos sendo vencidos quando somos julgados ou condenados pelo mundo. Irmãos, é muito complicado quando nós estamos no meio de uma luta. Pense comigo, uma doença inesperada, um processo judicial que chega pelo correio numa segunda-feira, quando você chega em casa e o oficial de justiça te notificou. Aquilo te tira do eixo. São situações que mexem com a gente e fazem a gente se desesperar, se angustiar, se tornar aflito. A possibilidade do desemprego, será que vão continuar me pagando? Será que vão manter o meu emprego? O perigo de morte em meio a uma situação que a gente não esperava, o risco de repente ser acometido por um acidente ou uma situação inesperada, a impossibilidade da manutenção da nossa casa, como pai de família, tememos que amanhã o nosso filho vai continuar usufruindo daquilo que hoje ele usufrui. São situações que vêm e nos tomam de tal modo que querem nos roubar a fé. O que vai ser amanhã? Como a gente vai permanecer? Será que ainda estaremos aqui? Todos os questionamentos que vêm contra nós para tentar desestabilizar a nossa fé ou tirar o nosso foco de Cristo. Irmãos, mesmo em face a situações adversas, o salmista afirma: nunca nos venceram. Sabe por que nunca nos venceram? Porque quando nos perseguiam, acreditavam que nós não íamos subsistir mais, que íamos parar de existir como povo. Então o salmista chega aqui para nós dizer: não, nunca nos venceram, porque passamos por mares, passamos por desertos, passamos por opressão e escravidão, contra tudo e contra todos, contra todo o prognóstico pessimista, contra todas as impossibilidades. Quando nós olhávamos assim, olhávamos e dizia: não vai ter jeito, esse negócio não vai funcionar, não vai ir. Apesar de tudo, contra todas essas circunstâncias, eis aqui a gente ainda está aqui. O Senhor foi quem nos preservou ao longo de toda essa jornada, nós estamos aqui. Se nós estamos aqui, é porque nós vencemos. Meu irmão, não desista. Não desista, siga, prossiga, avance, mesmo em face das lutas e dificuldades, continue batalhando por seu filho, continue batalhando por sua vida, por sua esposa, pelo seu casamento, continue trabalhando, continue batalhando, acreditando que Cristo é o nosso modelo e Ele, tendo sofreu até a morte. Continue. Irmãos, Tiago 1, versos 2 e 4 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Continue, irmãos, não pare. Está com vontade de parar? Não pare. Está dando tudo está dizendo para você desistir, mas não desista. Se foi esse o caminho que o Senhor colocou você, não desista, siga. Vitória para o salmista não era o estabelecimento da sua
Vitória para o salmista não entendia, não tinha a ver com o atendimento de suas expectativas. E nem ter sucesso, fama ou dinheiro. Seus olhos estavam na justiça de Deus e na certeza de que essa não falha. Por isso ele diz, depois de repetir 2 vezes, ele fala: o Senhor é justo. Ele libertou das algemas dos ímpios. Este é o convite do Evangelho para mim e para você. Este é o convite. Ser mais que vencedor. Ser mais que vencedor é se manter mesmo depois de passar por terrenos difíceis. É mesmo depois de lutas e mais lutas, você chegar e dizer assim, apesar de tudo, estamos aqui. Estamos aqui não por nossos próprios esforços, mas porque Ele nos manteve. Não desista, mesmo que seja difícil. Olhe para Cristo, olhe para a cruz e siga. Último ponto: o Senhor é justo e a sua justiça nunca falha. Dos versos 4 até o verso 8, nós temos uma oração imprecatória. Na verdade, verso 4 é uma afirmação da justiça divina. Ele diz: o Senhor é justo, Ele me libertou das algemas dos ímpios. E a partir do verso 5 até o verso 8, ele faz uma oração imprecatória. O que é uma oração imprecatória? Vou falar um pouco mais à frente. Mas a perspectiva do salmista para afirmar a sua vitória não residia na realidade do mundo presente. Há no salmista essa firme convicção da sua justiça, que se manifesta de 2 formas. Primeiro, libertação, e segundo, punição. Verso 4 fala de libertação, porque o Senhor cortou as cordas. Versos 5, 6, 7 e 8 fala de punição, pois é uma oração imprecatória. Nós temos muita dificuldade de encarar essa realidade, porque a libertação é muito mal entendida. É mal entendida. Sabe por quê? Mal entendida porque nós acreditamos que seremos livres dos sofrimentos. Então, quando afirmamos a justiça de Deus que atua ou que se manifesta libertando, nós temos no nosso subconsciente sempre a ideia de que Ele vai criar um outro caminho, a fim de que o caminho difícil não seja criado por nós e por sua igreja. Essa é uma forma equivocada de entendermos a libertação de Deus, que é manifestada a partir de sua justiça. É mal entendida também porque nós esperamos a libertação apenas para essa vida. Ou seja, temos uma visão muito limitada dessa libertação, porque acreditamos que a libertação foi efetivada quando, mesmo passando por dificuldades, nós olhamos e nos tornamos vitoriosos, e a gente diz: Deus nos libertou. Como o salmista diz: o Senhor é justo, me libertou das algemas dos ímpios. A libertação, então, ela é mal entendida. Ela é mal entendida quando compreendida como sendo uma fuga da dor, e mal entendida também como sendo uma libertação limitada. Ela não é apenas para esta vida. Não é apenas a libertação do desemprego. Não é apenas a libertação da dor de convivermos uns com os outros. É uma libertação eterna. É uma libertação que não tem fim. Isso é que pairava o subconsciente do salmista ao afirmar a justiça de Deus e a libertação das algemas dos ímpios. E falando sobre punição, que é uma segunda forma de manifestação da justiça, esta também, de igual modo, é mal entendida ou mal compreendida também. Sabe por quê? Porque a Bíblia, ela é uma verdade mal entendida, mas não menos verdade. A Bíblia está repleta de textos que apontam para Deus como sendo um justo juiz. E isso para nós é difícil. Sabe por quê? Porque nós vivemos pulando de um lado para o outro. Porque a Bíblia diz que Deus é justo juiz.
e é um Deus de amor. Nós, irmãos, temos dificuldade de equalizar essas duas verdades, mas elas, de igual modo, são verdades insuperáveis umas às outras e inalteráveis. Deus é tanto justo quanto amor. Ainda que nós não tenhamos a capacidade de compreender logicamente isso, porque tendemos a crer que Deus é amor. E por ser amor, Ele abre mão, ou Ele minimiza, ou Ele negocia a sua justiça. De igual modo, nós cremos que Deus é justiça. E Ele, por ser justo, então, Ele ameniza ou diminui o seu amor. Não! Ele é amor e justiça, justiça e amor. E é difícil, realmente, para a minha cabeça, entender isso. Porque eu não consigo compreender um Deus que ao mesmo tempo ama e julga, e condena. E ao mesmo tempo que condena, ama e perdoa. Mas a Bíblia está repleta de textos que afirmam as duas verdades. E eu quero que você então creia efetivamente que ambas são verdade. Deus é amor e justiça. E nós temos muita dificuldade de associar isso porque a nossa razão fala mais alto. Se nós não compreendemos, portanto, nós deixamos de lado ou então abdicamos dessa verdade. Não pode ser, porque parece contraditório. Não é contraditório. Não é uma contradição. Irmãos, entendemos muito mal a justiça de Deus, porque entendemos mal o pecado. Entendemos mal a sua vileza. O pecado é vil. Por isso temos dificuldade de lidar com orações imprecatórias. Orações essas que o salmista fala dizendo: você que é um opositor a Sião, que odeia Israel, você é um amaldiçoado. É isso que o texto fala. Verso 8 ele diz assim: não passe aí alguém e diga assim sobre você, esteja a bênção do Senhor. Ele diz não, que você não tenha essa bênção. Nós temos dificuldade de lidar com isso porque nós achamos que o pecado não é tão feio como ele realmente é. Irmãos, o pecado é hediondo. O pecado representa deformidade que causa horror, repulsivo, horrível. Nós não temos noção de quão vil é o pecado. O pecado cheira mal. O pecado é insuportável. Pense que para Deus o pecado é algo extraordinariamente horrível. Imagine em sua mente algo que seja por você evitado a todo custo. Algo horrível, algo terrível, impensado. Para Deus o pecado é infinitamente mais horrível do que isso que você foi capaz de pensar. Irmãos, o pecado é hediondo. Nós não achamos que o pecado é tão feio, até não gostamos dele, mas não temos essa noção de sua vileza, de quanto isso ofende a santidade de Deus, de quanto isso é horrível aos olhos do nosso Senhor. E portanto, nós achamos que Deus não precisa ser tão justo, porque o pecado não é tão feio assim. E portanto, ele passa a ser apenas mais amor do que justiça. De igual modo, nós temos uma ideia equivocada sobre o perdão, porque consequentemente, ao olharmos para o pecado de forma tão suave, nós passamos a acreditar que o perdão do pecado pode ser algo também muito fácil. Nós temos um pensamento equivocado por causa da nossa mente mundana. Irmãos, o pecado é hediondo e nós entendemos muito mal o perdão e o preço dos pecados. Irmãos, nós não podemos esquecer. Nós achamos que perdão é só esquecer. A minha esposa me ofendeu muito, fez algo que me deixou irritado. E aí eu faço o quê? Deixa o tempo passar. Ela faz o quê? Deixa passar um tempo, daqui a pouco não está doendo mais, esqueceu. Irmãos, perdão de pecado não é isso. Perdão de pecado custou o sangue do Filho de Deus. Sabe quem recebeu nas costas os ferimentos de suco como se fosse de um arado? Cristo. Isso lança luz sobre o custo do pecado.
do perdão. Irmãos, perdão não é esquecer. Não há remissão de pecados sem o derramamento de sangue. Perdão é perdão, não é esquecimento. Não é porque eu não sinto mais. Portanto, irmãos, nós não podemos acreditar que Deus age assim. Temos que nos arrepender. Deus é amor. Deus é justiça. As duas coisas, amor e justiça. Deus não poupou o seu próprio Filho. Romanos 8, 32 diz: aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Este é o caráter de Deus. Deus tem esse caráter. Ele é amor e justiça. Ele não pode ser indiferente ao pecado por causa do seu amor. Ele não pode ser injusto nem por um instante. Ao olhar para a eternidade, nós geralmente dizemos o seguinte: lá Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E é verdade. Quando o salmista consegue lidar bem com as dores, ele tem em si a convicção de que haverá um dia em que essa justiça se manifestará publicamente e efetivamente, o já e o ainda não. Só que nós esquecemos o outro lado. Irmãos, se por um lado, na eternidade não haverá mais choro, nossos olhos serão enchidos de lágrimas, vai haver gente chorando. Vai haver choro e ranger de dentes. Por quê? Porque Deus é justo. Ele é amor e justiça. E no mesmo instante em que Ele celebra com a igreja, ao olharmos para a eternidade, nós temos que ter isso em mente. Ao mesmo momento em que Ele celebra com a igreja as bodas do Cordeiro, Ele fere e castiga o pecador no inferno. No céu as lágrimas serão enxugadas. No inferno haverá dor, sofrimento e ranger de dentes. Nós gostamos de ficar só com a parte boa. Nós gostamos de ficar só com a parte mais confortável. Mas sim, é verdade. Haverá dor. No inferno, a justiça de Deus estará condenando o mundo e todos aqueles que se opuseram a Ele. Igualmente é o momento em que Ele estiver celebrando as bodas do Cordeiro. Isso deve nos levar a esse enfrentamento da dor. Porque existem parentes nossos que ainda não foram alcançados. E nós evitamos o constrangimento de, no momento de reunião familiar, fazermos uma oração. Ou no momento oportuno falarmos de Cristo. Porque a gente só está olhando para a eternidade como num momento em que haverá enxugar de lágrimas. Mas sim derramar de lágrimas daqueles que odeiam a Sião. O salmista diz: retrocedam envergonhados todos os que odeiam a Sião. Ele diz na sua oração imprecatória que é: oração imprecatória é o pedido do salmista para que essa justiça puna o pecador. E ele tem convicção de que essa punição virá. Ainda que não nessa vida, mas virá. Na eternidade ela virá. Não nos esqueçamos disso, irmãos. Deus é justiça e amor. Amor e justiça. Não fujamos das dificuldades da vida por causa do conforto que nós almejamos ter. Deus não se deixa escarnecer. Ele governará eternamente com a igreja e punirá eternamente o pecador e o pecado dele. E tudo isso, tanto o reinado em glória quanto a punição eterna, ambas as atitudes de Deus o glorificam eternamente. Porque em sendo justiça, ao aplicar a sua justiça, o resultado dessa justiça retorna para ele como glória. Porque sendo um Deus justo, não negociou a sua justiça em prol do seu amor. Ele é amor e justiça. E esse é o caráter dele. Portanto, vivamos
mesmo que isso nos custe dor, mesmo que isso seja difícil. Crianças, vocês receberam um desenho. Esse desenho mostra uma criança andando de bicicleta. Não sei se vocês perceberam. Bonito o teu desenho, bem pintado. Só que ele está todo cheio de marcas, está vendo? Remendado, band-aid, esparadrapo, machucado. Isso é o que a vida faz conosco. Crianças, não se engane. Quando você estiver crescendo, você vai enfrentar dificuldades e dores na vida. Mas você nunca parou de andar de bicicleta, mesmo quando se machucou. Você nunca deixou de gostar de bicicleta, mesmo quando se acidentou ou quando a bicicleta foi a causadora dessa dor. Da mesma forma, crianças, as dores da vida não servem para te paralisar. Siga a mão de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmão.